história é raramente escrita em tinta. Em nosso mundo, ela é escrita em sangue e ocasionalmente no silêncio de uma decisão de fração de segundo. Na noite de 14 de novembro de 2022, o alfa mais poderoso na costa leste, Declan Sterling, entrou no hotel Onyx Dourado em Chicago. Ele era esperado para morrer lá. O plano de assassinato era impecável. O veneno era indetectável. O traidor era seu amigo mais próximo. Mas eles esqueceram uma variável. A ômega invisível reabastecendo os copos de água. Ela não gritou. Ela não correu. Ela apenas trocou um copo. Esta é a verdadeira história não contada de como Sarah Miller mudou o destino da matilha Sterling para sempre. A hierarquia do mundo lobisomem é construída em presença. Alfas demandam espaço. Sua aura é um peso físico que pressiona para baixo nos pulmões de qualquer um na sala. Betas ocupam o meio-termo, resistentes e confiáveis. E então há os ômegas, os que são esperados para serem suaves, complacentes e, o mais importante, despercebidos. Em 2022, Sarah Miller era a definição de despercebida. Aos 23 anos, Sarah estava trabalhando 3 empregos para pagar as dívidas que seu pai havia deixado para trás depois que um vício em jogos de azar saiu do controle. Sua renda primária vinha do Onyx Dourado, um hotel hiper luxuoso no centro de Chicago que atendia exclusivamente a elite sobrenatural. Era um terreno neutro, um lugar onde negócios eram conduzidos, tratados eram assinados, e o cheiro de dinheiro era forte o suficiente para mascarar o cheiro de agressão. Sarah era boa em seu trabalho porque ela havia dominado a arte de se tornar mobília. Ela sabia como baixar os olhos, suprimir seus feromônios e se mover através de um salão de baile lotado como um fantasma. Ela era uma ômega, sim, mas ela não era fraca. A vida a havia endurecido. Ela possuía uma mente afiada, analítica que uma vez havia sido destinada para um diploma em química antes que o dinheiro da mensalidade sumisse. Na noite da cúpula Sterling Russo, a tensão na cozinha do hotel era palpável. O chefe principal, um baiter volátil chamado Gordon, estava gritando ordens. Se uma única gota de molho tocar a borda de um prato, você está demitido. Gordon berrou, batendo uma panela na bancada de aço inoxidável. Declan Sterling não é um homem que perdoa erros. Ele possui metade da logística da cidade. Se ele não está feliz, nós não existimos. Sarah estava polindo taças de cristal no canto, suas mãos movendo com precisão mecânica. Ela ouviu a fofoca dos outros garçons. Ouvi dizer que Sterling está procurando uma companheira. Uma garçonete, uma garota volúvel chamada Jessica, sussurrou. Ouvi dizer que ele é quase selvagem, que ele matou seu último desafiante com suas próprias mãos. Ele não está procurando uma companheira, seu idiota! Outro garçom sibilou. Ele está aqui para assinar um tratado de paz com o clã russo. Se este jantar der errado, é guerra, guerra real, sangue nas ruas. Sarah não se envolveu. Ela apenas verificou os copos por manchas. Para ela, Declan Sterling não era um monstro mítico ou uma fantasia romântica. Ele era apenas mais uma dor de cabeça de alta gorjeta. Quando o briefing do serviço começou, o gerente designou Sarah para a mesa principal. Era um castigo. Geralmente a pressão na mesa principal era imensa. Mas o gerente, um homem chamado Sr. Henderson, confiava na invisibilidade de Sarah. Miller, você cuida do serviço de vinho e água para o alfa e seu beta. Não fale a menos que falado. Não faça contato visual. Pobre e desapareça. Entendido, Sarah disse suavemente. No andar de cima, na suíte cobertura, Declan Sterling estava ajustando os punhos de seu terno de carvão feito sob medida. Aos 32, Declan estava em seu auge. Ele estava 6'4", uma parede de músculo e dominância que fazia o ar ao redor dele vibrar. Ele era o alfa da matilha Sterling, um império industrial que controlava rotas de navegação de Chicago a Nova York.
Mas ele estava cansado. A inteligência diz que os russos vão concordar com a divisão de território, disse o homem parado pela janela. Este era Caleb Graves, o beta de Declan e melhor amigo de infância. Caleb era bonito de uma maneira mais afiada, mais cruel que Declan. Enquanto Declan era um martelo de demolição, Caleb era um bisturi. Não confio neles, Declan resmungou, servindo-se de um bourbon. Dominic Russo é uma cobra. Ele tem invadido os depósitos do Southside por meses. É por isso que estamos fazendo este jantar, Deck, Caleb disse, virando com um sorriso tranquilizador. Assine o papel. Coma o bife. Beba o vinho. Termine a rixa. Você precisa descansar. A Matilha está preocupada com você. Estou preocupado com você. Declan olhou para seu amigo. Eles haviam lutado lado a lado nas guerras de território de 2018. Caleb havia levado uma bala por ele uma vez. Se havia uma pessoa em quem Declan confiava neste mundo, era Caleb Graves. Certo. Declan suspirou, engolindo a bebida. Vamos acabar com isso. Lá embaixo, no salão de baile, a atmosfera era sufocante. O ar estava denso com o cheiro de pinho, almíscar e violência suprimida. A delegação Sterling sentou-se de um lado da longa mesa de mogno. A delegação Russo sentou-se do outro. Sarah Miller estava nas sombras contra a parede, um guardanapo de linho drapeado sobre seu braço. Ela observou os homens poderosos fazerem pose e rosnarem baixo em suas gargantas, mascarando-se como conversa educada. Ela observou Declan Sterling entrar. Ele era aterrorizante. Esse foi seu primeiro pensamento. Seu poder rolava dele em ondas, fazendo os pelos finos em seus braços se arrepiarem. Seus olhos eram da cor de nuvens de tempestade, varrendo a sala por ameaças. Ele não olhou para o serviço. Ele não olhou para a decoração. Ele olhou para as saídas. Sarah sentiu um estranho puxão, um ping, biológico profundo em seu peito, mas ela o empurrou para baixo. Ela era uma garçonete ômega. Ele era um rei. O jantar começou. Pratos vieram e foram. A conversa era tensa, cheia de insultos velados e negociações passivo-agressivas. Sarah moveu-se silenciosamente, reabastecendo copos de água, completando o vinho. Foi durante o terceiro prato, o carré de cordeiro, que a atmosfera mudou. Uma garrafa especial de vinho foi trazida. Não estava no menu. Um presente, Caleb Graves anunciou, levantando-se e gesticulando para o sommelier. Dos cofres particulares Sterling, um Cabernet 1995 para celebrar a paz. O sommelier, um homem que Sarah não reconheceu da equipe regular, abriu a garrafa. Ele moveu-se para servir o copo de Declan primeiro. Sarah estava parada bem atrás da cadeira de Declan, pronta para reabastecer sua água. Quando o vinho atingiu o copo de cristal, um cheiro subiu. Para qualquer outra pessoa, cheirava a uvas envelhecidas, carvalho e talvez um toque de amoras. Mas Sarah havia passado 3 anos estudando química orgânica. Ela conhecia estruturas químicas. Ela sabia como certos alcaloides se decompunham. E mais importante, ela tinha um nariz de ômega, mais sensível a mudanças sutis do que o de um alfa, que era sintonizado para a agressão. Sob o carvalho e a fruta, havia algo mais. Doce, enjoativo, como amêndoas amargas mascaradas por taninos pesados. Cianeto? Não, não cianeto puro. Era orgânico, acônito, mata-lobo, mas processado, refinado para ser inodoro para um nariz padrão. O coração de Sarah batia contra suas costelas. Ela olhou para o sommelier. Sua mão estava tremendo apenas uma fração de 1 milímetro. Ela olhou para Caleb Graves. Ele estava observando Declan com um olhar de intensa antecipação predatória. Declan estendeu a mão para o copo de vinho. A paz, Caleb disse, levantando seu próprio copo. A paz, Declan ecoou. Sarah não pensou. A lógica disse a ela para ficar parada. Se ela interviesse e estivesse errada, ela seria demitida, talvez até espancada por desrespeitar um alfa. Se ela estivesse certa, ela seria lançada em um fogo cruzado político que a esmagaria.
Mas enquanto Declan levantava o copo aos lábios, Sarah viu o futuro. Ela o viu beber, ela viu sua garganta se fechar, ela viu a espuma, as convulsões, a morte de um rei em uma sala cheia de inimigos. Ela se moveu. O estrondo foi ensurdecedor. Assim que a borda de cristal tocou o lábio inferior de Declan, uma bandeja de talheres bateu violentamente no chão, diretamente atrás de Caleb Graves. Foi um barulho massivo e chocante que soou como um tiro na sala tensa. Cada cabeça virou-se para o barulho. Caleb estremeceu, virando-se. Os russos pularam, as mãos indo para suas armas escondidas. Os instintos de sobrevivência de Declan se inflamaram, e ele virou a cabeça bruscamente para a esquerda em direção à fonte do som. Naquele segundo singular de caos, enquanto os olhos estavam desviados e os corpos tensos, Sarah Miller agiu. Ela estava segurando uma bandeja com um copo duplicado do cabernet da casa que ela havia estado preparando para um dos delegados russo. Com um ligeiro de mão que teria feito um mágico com ciúmes, ela alcançou sobre o ombro de Declan. Ela não agarrou o copo dele. Isso o derramaria. Ela deslizou seu copo idêntico para a bolacha e pegou seu copo envenenado, puxando-o para sua bandeja. O movimento foi fluido, rápido e totalmente silencioso. Ela recuou para as sombras assim que a sala se acalmou. Desculpas, um ajudante de garçom gaguejou, pegando os garfos que Sarah havia acidentalmente empurrado de uma estação de serviço um momento antes para criar a distração. Minhas desculpas, Alpha. Dedos escorregadios. Declan exalou, a tensão em seus ombros não caindo. Ele olhou furiosamente para o ajudante de garçom, então voltou para sua mesa. Seu copo estava lá, vermelho escuro e convidativo. Ele não tinha ideia que era um copo diferente. Sarah estava contra a parede de trás, seu coração batendo tão rápido que ela pensou que poderia desmaiar. Ela segurou a bandeja apertada contra seu peito. O copo envenenado estava a polegadas de seu nariz. Agora que ela o tinha, o cheiro era inconfundível. Era uma dose letal. Mata-lobo concentrada misturada com um anticoagulante sintético. Causaria hemorragia interna massiva em minutos. Ela observou, aterrorizada, enquanto Declan levantava o novo copo. Como eu estava dizendo, Declan resmungou, sua voz rouca. A paz. Ele bebeu. Ele esvaziou metade do copo em um gole. Sarah prendeu a respiração. Por favor, que o vinho da casa esteja seguro. Por favor, que eu esteja certa. Declan colocou o copo. Ele não engasgou. Ele não agarrou sua garganta. Ele apenas pegou seu garfo e cortou seu cordeiro. Mas o drama não havia acabado. Caleb Graves estava encarando Declan. Ele estava esperando. A antecipação em seu rosto começou a talhar em confusão. Ele olhou para seu relógio. Ele olhou de volta para Declan. O vinho é do seu agrado, Alpha? Caleb perguntou, sua voz tensa. Está bom, Declan disse com desdém. Um pouco seco? Caleb franziu a testa. Ele sinalizou para o sommelier. O falso. O sommelier parecia em pânico. Ele sabia o que estava naquela garrafa. Ele sabia que Declan deveria estar morto. Talvez, Caleb começou, seus olhos dartem ao redor da mesa. Talvez um brinde de nossos anfitriões. Dominic Russo, um homem de constituição pesada com uma cicatriz correndo por sua bochecha, riu. Eu beberei seu vinho, Sterling. Por que não? Russo estendeu a mão para a garrafa envenenada que ainda estava na mesa, para servir-se de um copo. O sommelier falso avançou. Não. A sala congelou. Com licença, Russo rosnou, sua mão congelando na garrafa. Quero dizer, o sommelier gaguejou, suor perolando em sua testa. Precisa respirar. É uma safra muito delicada. Os olhos de Declan se estreitaram. Ele era um predador alfa. Ele conhecia o cheiro do medo, e agora mesmo o Slayer ri disso. Deixe-o servir, Declan comandou suavemente. Se Russo quer beber meu vinho, deixe-o beber. O sommelier olhou para Caleb.
Caleb deu um microscopic shake de sua cabeça. De repente, o sommelier deixou cair a garrafa. Não foi um acidente. Ele a jogou no chão. Vinho tinto explodiu pelo chão de mármore branco, estilhaçando o vidro por toda parte. A evidência estava encharcando o carpete. Seu tolo desajeitado, Caleb gritou, levantando-se, fingindo indignação. Tirem-no daqui! Esperem! A voz de Declan cortou o barulho como um chicote. Declan levantou-se. Ele não olhou para o sommelier. Ele olhou para Caleb. Então ele virou-se lentamente e olhou para a estação de serviço. Ele olhou para Sarah. Ele havia notado. Ele não havia reagido no momento, mas seu lobo havia registrado o movimento em sua visão periférica. Ele havia sentido o ar se deslocar perto de seu ombro. Ele havia cheirado o pico de adrenalina da garçonete Ômega pouco antes dos talheres baterem. Ele caminhou em direção a ela. A sala inteira ficou em silêncio. A delegação russa observou confusa. Sarah pressionou suas costas contra a parede. Ela ainda estava segurando a bandeja com o copo envenenado nela. Declan parou 2 pés dela. Ele a dominava. Você, ele disse. Senhor, Sarah sussurrou, mantendo os olhos baixos. Dê-me aquele copo. Ele apontou para o que estava em sua bandeja. Está sujo, Alfa. Eu estava levando para a lavagem. Ela mentiu. Sua voz tremeu. Dê-me o copo. Sarah hesitou. Se ela desse a ele e ele testasse, ele saberia que alguém tentou matá-lo. Se ela não desse, ele poderia matá-la por desobediência. Ela estendeu a bandeja. Declan pegou o copo. Ele o levou ao seu nariz. Ele inalou. Seus olhos piscaram dourado, o sinal do lobo emergindo. Ele o cheirou agora, a mata-lobo, a morte. Ele olhou para o copo do qual ele havia acabado de beber na mesa. Então ele olhou para o copo em sua mão. Ele percebeu naquele segundo que ele deveria estar morto. Ele olhou para Sarah, realmente olhou para ela. Ele viu os punhos desfiados de seu uniforme, a exaustão sob seus olhos, o terror, e sob o terror, uma estranha, desafiadora faísca. Você os trocou. Ele murmurou baixo o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Sarah não respondeu. Declan virou-se de volta para Blala, o copo envenenado ainda em sua mão. Ele caminhou de volta para as mesas, seus movimentos predatórios e suaves. Ele parou na frente de Caleb. Caleb, Declan disse, sua voz aterrorizantemente calma. Você parece sedento. Deck? Caleb sorriu nervosamente. Eu tenho meu próprio copo, beba este. Declan colocou o copo envenenado na frente de seu melhor amigo. O silêncio esticou-se tão fino que parecia que iria estalar. Eu não poderia. É seu, Caleb disse, seu sorriso vacilando. Eu insisto. Caleb encarou o vinho. Ele sabia. Eu não posso, Caleb sussurrou. Por quê? Declan rugiu, o som balançando os lustres. Por que você não pode bebê-lo, Caleb? Porque está envenenado, Caleb gritou, virando a mesa. O caos irrompeu. Guardas de segurança sacaram armas. Os russos mergulharam para a cobertura. Caleb puxou uma arma de sua cintura. Uma pistola de bala de prata ilegal em territórios lobisomem. Ele a mirou não em Declan, mas na testemunha. Ele a mirou em Sarah. Não. Declan avançou. Bang! A bala estilhaçou um vaso ao lado da cabeça de Sarah, pulverizando-a com estilhaços de porcelana. Ela caiu no chão, cobrindo a cabeça enquanto o salão de baile se transformava em uma zona de guerra. Declan havia derrubado Caleb, e os 2 lobos estavam se despedaçando um ao outro. Não era uma luta, era uma execução. Declan era maior, mais forte e alimentado pela raiva da traição definitiva. Mas Caleb estava desesperado. Ele mudou para sua forma parcial, garras estendendo, dentes alongando, e cortou o peito de Declan, tirando sangue. Protejam as saídas! Declan rugiu, jogando Caleb pela sala em um carrinho de sobremesas. A equipe de segurança Sterling, finalmente reagindo, invadiu a sala.
Eles subjugaram o sommelier falso que estava tentando rastejar para fora de uma janela de serviço. Sarah rastejou para debaixo de uma mesa de serviço, tremendo incontrolavelmente. Ela observou os sapatos correndo, ouviu os grunhidos de dor e o estalo nauseante de osso. Acabou em 2 minutos. Caleb Graves jazia inconsciente e sangrando no chão, algemado com restrições infundidas em prata. A delegação russa estava sendo escoltada para fora por seus próprios guardas, declarando o tratado nulo até que Sterling limpasse sua casa. A sala estava uma bagunça. "Encontrem a garota!" Declan latiu. Ele estava sangrando de um corte em seu ombro, seu terno arruinado, seu peito ofegante. 2 guardas de segurança agarraram Sarah de debaixo da mesa e a arrastaram para fora. "Me soltem!" ela chorou. "Tragam-na para a suíte!" Declan ordenou. "Ninguém fala com ela a não ser eu. Sem polícia, sem imprensa. Alpha, seu chefe de segurança, um urso de um homem chamado Marcos, interveio. Ela poderia ser parte disso. O assassino poderia tê-la usado para trocar os copos. Se ela fosse parte disso, eu estaria morto." Declan retrucou. "Movam-se." 10 minutos depois, Sarah estava sentada em um sofá de veludo na suíte presidencial. Suas mãos estavam tremendo tão mal que ela não conseguia juntá-las. Declan entrou na sala. Ele havia removido sua jaqueta rasgada e desabotoado sua camisa manchada de sangue. Um médico da matilha estava terminando de costurar seu ombro. Ele acenou para o médico ir embora assim que viu Sarah. Ele serviu um copo de água de uma garrafa selada e o colocou na frente dela. "Beba", ele disse. Ela bebeu. Ela estava desidratada do medo. "Qual é o seu nome?" ele perguntou, sentando na mesa de centro oposta a ela, invadindo seu espaço, mas mantendo suas mãos visíveis. "Sarah. Sarah Miller. Sarah Miller." Ele testou o nome. "Você trabalha para a agência?" "Não, eu trabalho para o hotel." "Como você sabia?" Sarah respirou fundo. O cheiro? Cheirava a amêndoas, mas o vinho era um cabernet. Cabernet deveria cheirar a groselha preta e cedro. Amêndoas significam cianeto ou mata-lobo. Declan a estudou. "Você tem treinamento?" "Eu era uma estudante de pré-medicina, com especialização em química. Antes que ela parasse, antes do quê? Antes que meu pai perdesse nosso dinheiro." Declan levantou-se e andou pela sala. "Caleb Graves tem sido meu amigo desde que tínhamos 5 anos. Hoje ele tentou me matar para assumir o título de Alpha. Ele teria tido sucesso se uma garçonete ômega não tivesse decidido arriscar sua vida." Ele parou e olhou para ela. "Por que você fez isso? Você não me deve nada. Você poderia ter me deixado morrer e ido embora. Ninguém teria sabido." "Não era certo", Sarah disse simplesmente. "Não gosto de veneno. É a arma de um covarde." Declan soltou uma risada curta e seca. "Sim, é." De repente, a porta abriu-se. Marcos, o chefe de segurança, entrou apressado, parecendo pálido. "Alpha, temos um problema. E agora?" Caleb não agiu sozinho. "Acabamos de interceptar uma transmissão de seu telefone. Ele enviou um sinal logo antes de você derrubá-lo." "Um sinal para quem?" "Para o esquadrão de ataque", Marcos disse sombriamente. Eles não estavam apenas contando com o veneno. O veneno era o plano A. O plano B é um assalto tático. Há 4 SUVs de mercenários subindo o elevador de serviço agora mesmo. Os olhos de Declan se arregalaram. Eles estavam na cobertura. Era uma armadilha. "Quantos homens?" 20. Pesadamente armados, balas de prata. Declan olhou para Sarah. Ela era dano colateral civil. Se ela ficasse aqui, ela morreria. "Preparem o helicóptero no telhado", Declan ordenou Marcos. "O helicóptero está em terra, senhor. Tiro de franco atirador relatado no heliponto." Declan praguejou. "Nós pegamos as escadas de incêndio para a garagem. Meu carro blindado está lá." Ele agarrou a mão de Sarah. Seu aperto era de ferro.
Eu não posso ir com você. Sarah gaguejou. Eu preciso ir para casa, minha irmã. Se você for para casa, você está morta, Declan disse, puxando-a para cima. As pessoas de Caleb viram você trocar o copo. Você é a testemunha. Você é a ponta solta. Até que eu esmague esta rebelião. Você pertence a mim. Eu não pertenço a ninguém. Sarah retrucou, colocando sua mão de volta. Declan parou. Ele olhou para o fogo em seus olhos. Uma ômega enfrentando um rei alfa no meio de um cerco. Ele sorriu. Certo. Você está comigo. Escolha ou não, estou salvando sua vida desta vez. Tiros irromperam no corredor. A porta estilhaçou-se. Mova-se. Declan a agarrou novamente e desta vez ela não resistiu. Eles correram pela saída dos fundos da suíte assim que uma granada de efeito moral detonou na sala de estar que eles haviam acabado de desocupar. O zumbido nos ouvidos de Sarah era ensurdecedor. Ela estava correndo por sua vida, de mãos dadas com um homem a quem ela havia servido água 1 hora atrás. O elevador estava comprometido. Eles atingiram a escada. Declan moveu-se com velocidade sobrenatural, praticamente carregando Sarah pelos lances. Quem são essas pessoas? Sarah ofegou enquanto eles alcançavam o 20º andar. Mercenários, Declan disse, chutando a porta para o nível da garagem, contratados por quem quer que tenha apoiado Caleb. Ele não tinha o dinheiro para isso sozinho. Eles irromperam na garagem. O carro de Declan, um SUV blindado preto fosco, estava esperando, mas também estava um homem parado pelo capô. Não era um mercenário. Era uma mulher. Ela era alta, loira, e vestindo um vestido de noite de seda que parecia fora do lugar na garagem de concreto. Ela segurava uma submetralhadora com facilidade casual. Lydia! Declan rosnou, parando em suas trilhas. Lydia Cross, a alfa do território vizinho, uma mulher que Declan havia rejeitado um casamento político com 3 anos atrás. Olá, Declan. Ela sorriu, levantando a arma. Ouvi dizer que você teve um jantar ruim. Estou aqui para servir a sobremesa. Você apoiou Caleb, Declan percebeu. Você quer o território Sterling. Eu quero tudo, querida. Ela mudou sua mira para Sarah. E eu vejo que você pegou um cachorro vira-lata. Que fofo. Fique atrás de mim, Declan ordenou Sarah. Não, Sarah sussurrou. Ela olhou para o cano do sistema de sprinklers correndo diretamente acima da cabeça de Lydia. Ela olhou para o extintor de incêndio montado na parede ao lado dela. Confie em mim, Sarah sussurrou. Antes que Declan pudesse pará-la, Sarah agarrou o extintor de incêndio e não o mirou em Lydia. Ela o mirou no sensor de calor no teto. Ela pulverizou o CO2 congelante diretamente no sensor. A queda súbita de temperatura confundiu o sistema, acionando uma falha segura. Os sprinklers de incêndio explodiram, mas não era água. Nesta garagem de alto nível, era um supressor de espuma química projetado para apagar incêndios de óleo. Espuma branca espessa e cegante pulverizou-se instantaneamente, cobrindo Lydia e o espaço entre eles. Lydia gritou cega. Vá! Sarah gritou. Declan não hesitou. Ele agarrou Sarah, a empurrou para o SUV, pulou no assento do motorista e socou o acelerador. O carro rugiu para a vida, esmagando o portão de saída assim que as balas de Lydia atingiram inofensivamente o vidro reforçado. Eles aceleraram para a noite de Chicago. Declan olhou para Sarah. Ela estava coberta de espuma, tremendo e pálida. Você transformou um extintor de incêndio em arma, ele disse, parecendo impressionado. Sistema de supressão química. Ela corrigiu, recuperando o fôlego. Bloqueia a visão e torna o chão escorregadio. Declan Sterling, o rei alfa, olhou para a garçonete ômega. Pela primeira vez em anos, ele sentiu um sorriso genuíno puxar seus lábios. Sarah Miller, ele disse. Eu acho que você e eu vamos ter uma conversa muito interessante. Apenas dirija, ela disse, encostando a cabeça para trás contra o assento de couro. E você me deve um aumento.
O SUV blindado rasgou a interestadual, um risco preto cortando a forte chuva de Chicago. Dentro, o silêncio era mais pesado que o revestimento de aço das portas. Declan dirigia com uma mão no volante. Seu outro braço pendia inutilmente ao seu lado, sangue encharcando o curativo improvisado que o médico da matilha havia aplicado no hotel. A adrenalina da fuga estava desvanecendo, substituída pela fria e latejante realidade da ferida de bala e pela ferida ainda mais profunda da traição. Sarah sentou no banco do passageiro, encarando o espelho lateral. Ela esperava ver faróis os perseguindo, mas a estrada atrás estava vazia. "Para onde estamos indo?" Ela perguntou, sua voz mal audível sobre o zumbido do motor. "Casa segura?" Declan rangeu. "Ao norte, perto da fronteira com Wisconsin. Sem eletrônicos, sem rede. Se Lydia Cross está rastreando meu telefone, ela perderá o sinal assim que atingirmos a linha de árvores." "Seu ombro," Sarah apontou, olhando para a mancha escura se espalhando em sua camisa. "Você está sangrando. Eu viverei." Calcanhar do alfa rápido. Não se a bala fosse com ponta de prata, Sarah rebateu. A arma de Caleb soava diferente, mais pesada. Se houver fragmentos de prata lá dentro, seu fator de cura não vai ativar. Vai envenená-lo. A mandíbula de Declan apertou. Ele sabia que ela estava certa. Ele podia sentir a sensação de queimação, um tipo específico de fogo que significava que prata estava tocando sua carne, mas ele não podia parar. Ainda não. Eles dirigiram por mais 2 horas, deixando as luzes da cidade para trás. A paisagem mudou de concreto para densas florestas de pinheiros. Finalmente, Declan virou para uma estrada de terra não marcada. O SUV subiu um caminho íngreme e sinuoso até que eles alcançaram uma cabana escondida profundamente na floresta. Não era uma cabana rústica. Era uma fortaleza disfarçada de cabana construída de madeira reforçada e pedra. Declan estacionou o carro e desligou o motor. O silêncio da floresta entrou. "Entrem!" ele ordenou, sua voz tensa. Ele abriu sua porta e tropeçou. Sarah estava lá instantaneamente. Ela correu ao redor do carro e se abaixou sob seu bom braço, tomando seu peso. "Eu te peguei," ela grunhiu. Ele era pesado, uma parede de músculo, mas ela cravou seus calcanhares na lama. "Eu não preciso, cale a boca e ande," ela retrucou. Eles conseguiram entrar. O interior estava frio e cheirava a ar viciado e cedro. Declan desabou em um sofá de couro na sala principal. Sarah não esperou por permissão. Ela entrou em modo de sobrevivência. "Onde está o kit médico?" ela perguntou. "Cozinha, debaixo da pia." Declan sibilou, seus olhos fechando. Sarah correu. Ela encontrou uma caixa médica tática que parecia pertencer a uma zona de guerra. Ela a agarrou junto com uma garrafa de uísque que ela encontrou no balcão e uma faca de bife limpa. Ela retornou para a sala de estar e ajoelhou-se ao lado dele. "Isso vai doer," ela disse, cortando sua camisa aberta. A ferida era feia. A bala havia passado pela parte carnuda do ombro, mas as bordas estavam pretas e chiando. Queimadura de prata. "Atravessou," Declan murmurou, olhando para a ferida com interesse clínico desapegado. "Mas há estilhaços." "Eu tenho que tirá-lo," Sarah disse, suas mãos tremendo ligeiramente. Ela respirou fundo, forçando o tremor a parar. "Química," ela disse a si mesma. "Isso é apenas química e biologia, ação e reação." Ela derramou uísque sobre suas mãos e a faca, então ela o derramou sobre a ferida. Declan rugiu, um som gutural que balançou as janelas. Seus olhos piscaram dourado, seus caninos estendendo. Por um segundo, Sarah pensou que ele poderia arrancar sua garganta em um reflexo de dor, mas ele permaneceu imóvel. Ele agarrou o apoio de braço do sofá até que o couro rasgou. "Faça!" ele rosnou. Sarah trabalhou por 20 minutos. Foi uma tarefa hedionda e sangrenta.
Ela usou pinças para puxar 3 minúsculos fragmentos de prata do músculo. Toda vez que ela o tocava, ela podia sentir o calor irradiando de sua pele. Finalmente, ela costurou a ferida fechada e a enfaixou firmemente. Está feito, ela sussurrou, sentando-se de volta em seus calcanhares, exausta. Suas mãos estavam cobertas com o sangue do rei Alfa. Declan abriu seus olhos. O dourado estava desvanecendo de volta para cinza tempestuoso. Ele olhou para o teto, respirando pesadamente. Você tem boas mãos, ele disse. Eu disse a você que era pré-medicina. Por que você desistiu? Sarah levantou-se e caminhou para a cozinha para lavar o sangue. Meu pai, ele pegou dinheiro emprestado das pessoas erradas. Tubarões solitários, não lobisomens, apenas humanos. Mas eles eram viciosos o suficiente. Ele não podia pagar. Eles ameaçaram queimar nossa casa. Eu usei meu dinheiro da mensalidade para pagar sua primeira parcela. Então eu peguei os empregos para pagar o resto. Ela esfregou as mãos até que a pele ficasse em carne viva. Ele morreu de qualquer maneira. Ataque cardíaco, provavelmente do estresse. Me deixou com a dívida. Ela sentiu uma presença atrás dela. Ela virou-se. Declan estava parado na porta. Ele parecia pálido, mas ele estava de pé. A pura resiliência física de um alfa era aterrorizante. Quanto? Ele perguntou. O quê? A dívida. Quanto resta? 40 mil, ela disse. Mas não importa agora se os russos ou Lídia me encontrarem. Dinheiro é o menor dos meus problemas. Declan caminhou para a cozinha. Ele abriu a geladeira. Estava vazia, exceto por algumas garrafas de água. Ele pegou 2. A dívida sumiu, ele disse, entregando-lhe uma água. Considere como pagamento pela cirurgia. Sarah pegou a água, olhando para ele. Eu não te salvei por dinheiro, Declan. Era a primeira vez que ela havia usado seu primeiro nome sem um título. Isso pairou no ar entre eles. Eu sei, ele disse suavemente. Ele se encostou no balcão, estudando-a. Na dura luz fluorescente da cozinha, ela parecia frágil. Seu uniforme estava rasgado, seu cabelo bagunçado, mas seus olhos eram inteligentes e ferozes. Ela era uma ômega, o degrau mais baixo de sua sociedade. No entanto, ela havia mostrado mais coragem esta noite do que toda a sua equipe de segurança. Por que, Caleb? Sarah perguntou, quebrando o silêncio. Ele era seu beta, seu melhor amigo. Por que ele faria isso? O rosto de Declan escureceu. Poder. É sempre poder. Mas Caleb não é um líder. Ele é um seguidor. Ele não teria concebido este plano sozinho. Ele não tem a visão. Lydia Cross. Lydia é ambiciosa, mas ela é cautelosa. Ela não me atacaria abertamente a menos que lhe fosse garantida uma vitória. Alguém lhe garantiu que eu morreria esta noite. Alguém lhe deu o veneno. Alguém orquestrou a falha de segurança. Declan tomou um gole de água, sua mente correndo. Há um terceiro jogador, alguém acima deles. Alguém que quer a matilha Sterling destruída por dentro. O que vamos fazer? Sarah perguntou. Declan olhou para a janela onde a primeira luz da aurora estava começando a sangrar através das árvores. Eu vou caçá-los, ele disse, sua voz caindo para um sussurro letal. E eu vou matá-los todos. Ele olhou para Sarah. Mas primeiro precisamos saber quem eles são. E para isso eu preciso voltar para a cidade. Você não pode, Sarah argumentou. Eles estarão observando tudo. Seu apartamento, seu escritório, o hotel. Eu não vou para meu escritório. Declan sorriu, uma expressão fria e perigosa. Nós vamos para o único lugar onde eles não vão olhar. E você vai me ajudar a entrar. A casa de vidro não era uma casa. Era uma fazenda de servidores subterrânea e arquivo de dados escondida sob uma fábrica têxtil abandonada no distrito industrial. Pertencia a um homem conhecido apenas como o Tecelão, um corretor de informações que operava fora da política da matilha. Declan e Sarah chegaram aos portões da fábrica 24 horas depois. Eles haviam descartado o conspícuo SUV blindado na floresta e roubado uma caminhonete enferrujada de um acampamento de madeireiros para evitar detecção.
Declan estava vestindo um macacão de mecânico que ele havia encontrado no caminhão, e Sarah estava vestindo um moletom oversized. Eles pareciam de ninguém. Fique perto de mim, Declan murmurou, enquanto eles caminhavam pelas portas enferrujadas da fábrica. O tecelão é único. Ele não gosta de alfas. Ele nos acha barulhentos. Eles desceram um elevador de carga escondido. Quando as portas abriram, o contraste era chocante. A fábrica acima era ruína. A sala abaixo era um santuário de paredes brancas imaculado, zumbia com o som de ventiladores de resfriamento. Bancos de servidores revestiam as paredes. Sentado no centro da sala, cercado por monitores, estava um homem pequeno e frenético em uma cadeira de rodas. Ele estava digitando em um teclado holográfico. Declan Sterling, o tecelão não se virou. Você está terrível. Ouvi dizer que você estava morto. Eu tinha uma aposta nisso. Você me deve $50. Estou vivo, tecelão. Declan deu um passo à frente, e eu preciso de acesso. O tecelão girou sua cadeira. Ele tinha óculos grossos e um sorriso que tinha dentes demais. Acesso custa. E já que suas contas bancárias estão atualmente congeladas pelo conselho, aguardando uma investigação sobre sua morte, você não tem moeda. Eu tenho alavancagem. Declan rosnou. Eu sei sobre as contas de Singapura. O sorriso do tecelão caiu. Rude. Certo. O que você quer? Eu preciso saber quem pagou Caleb Graves. Eu preciso rastrear o dinheiro para os mercenários. Criptografado. O tecelão acenou uma mão com desdém. A transação foi roteada através de empresas de fachada nas Ilhas Cayman, depois Malta, depois Crypto Tumblers. É uma trilha fantasma. Não é uma trilha fantasma se você conhece química, Sarah falou. Ambos os homens olharam para ela. O tecelão ajustou seus óculos. E quem é o rato? Sarah, ela disse saindo de trás de Declan. Se eles usaram um Crypto Tumbler, eles quebraram a transação em fragmentos, certo? Como quebrar uma molécula em átomos para esconder a estrutura. Essencialmente, o tecelão assentiu, intrigado. Mas assim como átomos, o dinheiro tem uma assinatura, Sarah continuou, sua mente trabalhando rápido. Quando eu estava trabalhando no hotel, eu vi os relatórios de despesas da delegação russo. Eles eram desleixados. Eles usaram uma empresa de fachada específica para suas viagens, Obsidian Logistics. Se o dinheiro para o golpe veio da mesma fonte, poderia compartilhar um isótopo digital, um número raiz, um carimbo de data-hora recorrente. O tecelão a encarou. Então ele girou de volta para seu console. O rato tem um cérebro. Vamos ver. Seus dedos voaram pelas teclas, procurando por metadados da Obsidian Logistics. Cross, referenciando com o pagamento do mercenário. Espere. Telas piscaram com fluxos de dados. Texto verde cascateou como chuva. Peguei, o tecelão sussurrou. Há uma correspondência, um depósito recorrente de uma holding chamada Aurelius Global. Eles financiaram os mercenários. Eles financiaram a conta offshore de Caleb. E o tecelão pausou. Ele olhou para Declan, seu rosto pálido. E o quê? Declan exigiu. E eles acabaram de comprar uma participação controladora na empresa de navegação Sterling Matilha. O tecelão disse. A compra foi realizada esta manhã, no momento em que sua morte foi relatada. Quem possui a Aurelius Global? Declan perguntou, seus punhos apertando. É um fundo cego, o tecelão disse. Mas o signatário, a pessoa que autorizou os fundos. Ele puxou um documento na tela principal, uma assinatura na parte inferior. Declan a encarou. O herdeiro saiu da sala. Não era Lydia Cross. Não eram os russos. A assinatura dizia Silas Sterling. Sarah ofegou. Sterling? É meu tio? Declan sussurrou. A traição não era apenas amizade, era sangue. Silas, o homem que me criou depois que meus pais morreram. Ele está aposentado há 10 anos, Declan disse, sua voz soando oca. Ele vive em um vinhedo na Itália.
Ele me envia vinho todo o Natal. Aparentemente, o tecelão disse secamente. Ele se cansou do vinho. Ele quer o trono de volta. E ele usou Caleb, seu melhor amigo, para removê-lo. Fazia um sentido horripilante perfeito. Caleb era fraco, facilmente manipulado. Silas era a velha guarda, o ex-alfa que havia sido forçado a renunciar devido a uma lesão. Se Declan morresse e Caleb assumisse, Caleb seria apenas um fantoche. Silas seria o verdadeiro alfa novamente. Ele está aqui, Declan percebeu. Se ele assinou a compra hoje, ele está em Chicago. Ele está, o tecelão confirmou. Ele está atualmente realizando um serviço memorial para você na propriedade Sterling. Todas as famílias estão lá. Os russos, os Crosses, todos. Declan olhou para a tela. Um feed ao vivo de um helicóptero de notícias mostrou os terrenos de sua própria casa. Uma tenda massiva foi montada. Pessoas estavam vestidas de preto. E lá, parado no pódio, parecendo enlutado e solene, estava um homem mais velho com cabelo prateado. Silas Sterling. Ele está enterrando um caixão vazio, Declan disse. E reivindicando meu império. Ele virou-se para Sarah. Temos que ir para a propriedade, Sarah perguntou, olhos arregalados. Declan, há centenas de lobos lá. Se você entrar, Silas apenas terminará o trabalho. Ele dirá que você é um impostor ou louco. Ele tem os números. Ela está certa, o tecelão observou. Missão suicida. Estatisticamente, você tem 0% de chance de sobrevivência. Eu não vou lutar com ele, Declan disse, uma luz estratégica fria entrando em seus olhos. Eu vou destruí-lo, mas eu preciso que você faça algo por mim, Sarah. Eu? Você é a única que eles não conhecem, Declan disse. Eles pensam que você é apenas uma garçonete que foi pega no fogo cruzado. Eles não sabem que você está comigo. Eles não sabem que você está viva. O que você quer que eu faça? Eu preciso que você entre direto na cova do leão, Declan disse. Eu preciso que você entre na cozinha da propriedade. Você conhece a equipe de catering, certo? O hotel está fornecendo o velório. Sim. Sarah assentiu lentamente. O Sr. Henderson está gerenciando o serviço. Entre lá. Chegue à sala de AV atrás do palco principal e conecte isso. Declan puxou um pequeno drive USB preto da mesa do tecelão. O que é isso? A evidência, Declan disse. As transferências bancárias, os e-mails entre Silas e Caleb, a ordem para o veneno. Se você conectar isso ao sistema de projetor principal, não será apenas um memorial. Será uma confissão transmitida para cada alfa na cidade. E o que você estará fazendo? Sarah perguntou. Eu serei a distração, Declan disse. Eu vou bater na porta da frente. Era um plano louco. Ele confiava em Sarah, uma ômega sem treinamento de combate, infiltrando uma reunião de lobisomens de alta segurança. Se eu for pega, Sarah começou. Você não será. Declan colocou a mão em seu ombro. O calor de sua palma escorreu através de seu moletom. Porque você é invisível, Sarah. Você me disse isso a si mesma. Você troca os copos e ninguém vê. Você muda o destino do mundo e ninguém nota. Faça isso mais uma vez. Sarah olhou para o drive USB. Então ela olhou para Declan. Ela pensou sobre o veneno. Ela pensou sobre a arrogância de homens como Silas Sterling, que tratavam vidas como peças de xadrez. Ela pegou o drive. Ok, ela disse. Vamos atrapalhar um funeral. A propriedade Sterling era uma vasta mansão de estilo revival gótico sentada em 50 acres de gramado. Bem cuidado, agora transformada em um palco para a mentira mais elaborada que Chicago já havia visto. Limusines pretas alinhavam a entrada. Guardas de segurança com fones de ouvido patrulhavam o perímetro. O ar estava denso com o cheiro de chuva e lírios caros. Dentro da enorme tenda branca erguida no gramado sul, a elite da cidade se reuniu para lamentar um homem que estava atualmente agachado nos arbustos a 200 jardas de distância.
Sarah Miller ajustou seu colarinho. Ela não era mais Sarah a fugitiva. Ela era apenas equipe. Ela havia escorregado para dentro da van de Catherine, no portão de serviço, misturando-se com os trabalhadores temporários contratados para o excedente. Ela usava um uniforme roubado, um colete preto e camisa branca que era 2 tamanhos grande demais. Ela carregava uma bandeja de taças de champanhe, usando-a como seu escudo. Movam-se. Um supervisor latiu batendo as mãos. Os discursos estão começando em 10 minutos. Eu quero cada copo cheio. Sarah manteve a cabeça baixa, murmurando um "Sim, senhor", e moveu-se para a multidão. Seu coração estava batendo contra as suas costelas como um pássaro preso. Cada rosto que ela passou poderia ser um inimigo. Cada guarda de segurança que ela evitou poderia estar na folha de pagamento de Silos. Ela varreu a sala. O layout da propriedade era familiar para ela, apenas dos planos de chão que o tecelão havia hackeado. Ela precisava chegar à casa principal, à biblioteca no 2º andar, onde o hub de controle AV estava localizado. Champanhe, ela ofereceu a um grupo de mulheres chorando em véus pretos. Elas pegaram os copos sem olhar para ela. Invisível, ela lembrou a si mesma. Eu sou mobília. Ela teceu através dos enlutados, movendo-se em direção à entrada lateral da mansão. Ei, você! Sarah congelou. Um grande guarda de segurança, um beta com uma cicatriz sobre o lábio, parou na frente dela. Equipe de cozinha fica na tenda. Ele rosnou. Fui instruída a trazer uma garrafa de água para o Sr. Silos. Sarah mentiu, sua voz tremendo perfeitamente. Ele está na biblioteca preparando o seu elogio. O guarda estreitou os olhos. Silas já está no palco. Droga! Oh, Sarah fingiu confusão. Meu gerente disse. Eu devo ter entendido mal. Sinto muito. É meu primeiro dia. Ela deu um passo para trás, interpretando a funcionária aterrorizada e incompetente. O guarda zombou. Volte para o bar. Ele virou-se dispensando-a como uma ameaça. Sarah virou-se como se para obedecer, mas no momento em que suas costas estavam totalmente viradas, ela não foi para o bar. Ela escorregou para trás de uma pesada cortina de veludo que cobria o corredor de serviço. Ela estava dentro da mansão. Os corredores estavam silenciosos. O barulho do velório era abafado por grossas paredes de pedra. Sarah correu. Ela pegou as escadas dos serviçais, subindo-as 2 de cada vez. Suas pernas queimavam, mas ela não parou. 2º andar, a biblioteca. Ela alcançou as pesadas portas de carvalho. Elas estavam trancadas, claro. Sarah olhou ao redor. Ela viu um carrinho de limpeza pelo corredor. Ela correu até ele, remexendo pelos suprimentos, sem chaves, mas havia uma garrafa de amônia de força industrial e uma garrafa de alvejante. Não os misture, ela pensou automaticamente. Gás cloramina. Mas então ela pausou. Ela pegou um copo de plástico do carrinho. Ela derramou uma pequena quantidade de alvejante nele. Então ela caminhou de volta para a porta. Ela ajoelhou-se e derramou o alvejante na fechadura. Então, prendendo a respiração e virando o rosto, ela adicionou um splash de amônia. Chiou. Uma pequena lufada de gás tóxico subiu em espiral. Não derreteria a fechadura. Aquilo era mágica de filme. Mas ela não estava tentando derretê-lo. Ela estava tentando acionar o sensor. A fechadura inteligente eletrônica na porta tinha um override de segurança. Se detectasse fumaça ou perigos químicos, era projetado para destravar para permitir acesso de fogo. Uma luz vermelha na maçaneta piscou. Bip, bip. Clique. O override de perigo engatou. Sarah chutou a porta aberta e tropeçou para dentro, acenando a mão para limpar os vapores. Ela estava dentro. O centro de controle AV era um banco de monitores montado em uma mesa antiga. Cabos corriam por toda parte, alimentando a transmissão ao vivo para as telas gigantes na tenda lá fora. Nas telas, ela viu Silas Sterling se aproximando do pódio. Ele parecia digno, pesaroso, um ator perfeito. Meu sobrinho, Silas estava dizendo,
Sua voz amplificada pelos alto-falantes era uma alma perturbada. O fardo da liderança, isso o quebrou. Sarah correu para o console. Ela encontrou a porta de entrada. Ela puxou o drive USB de seu bolso. Não toque nisso. A voz veio das sombras da estante. Sarah girou. Um homem saiu. Não era um guarda. Era o sommelier falso do hotel. O homem que havia derramado o veneno. Ele estava segurando uma pistola silenciada. Você? Ele sorriu crui. A pequena garçonete. Você é mais difícil de matar do que uma barata. Sarah recuou contra a mesa. Você é o homem de Silos. Eu sou um profissional. Ele corrigiu. E você é uma ponta solta. Ele levantou a arma. A mão de Sarah varreu atrás dela, procurando algo na mesa. Seus dedos roçaram contra um pesado decanter de vidro de uísque. Alguma última palavra? O assassino perguntou. Sim, Sarah disse. Pega. Ela não jogou o decanter nele. Ela o jogou na régua de energia principal no chão, o protetor de surto onde todo o equipamento AV estava conectado. O vidro pesado esmagou a carcaça de plástico. Uísque e álcool de alta prova respingou sobre as faíscas vivas. Fush! Uma chama azul irrompeu instantaneamente, acionando o sistema de supressão de incêndio na sala, mas não água. Gás halon. O assassino estremeceu com um súbito flash de fogo. Naquele segundo de fração, Sarah não fugiu. Ela avançou. Ela não era uma lutadora, mas estava desesperada. Ela bateu seu corpo em seus joelhos. Ele dobrou-se, surpreso por sua ferocidade. A arma deslizou pelo chão. Ele a chutou forte nas costelas. Sarah ofegou, a dor explodindo em seu peito, mas ela rastejou em direção à porta USB. Sua garota estúpida! O assassino agarrou seu tornozelo. Ela chutou para trás, seu calcanhar conectando com seu nariz, um estalo nauseante. Ele gritou e soltou. Sarah se puxou para o console. Sua visão estava nadando na tela. Silas estava enxugando uma lágrima falsa. E assim devemos seguir em frente. Sarah enfiou o drive USB na porta. Ela apertou Enter. Dentro da tenda, o silêncio era reverente. Silas Sterling comandava a sala, seu rosto uma máscara de luto solene. Declan não tinha ar, Silas entonou, agarrando o pódio. É com o coração pesado que eu aceito o fardo do título de alfa. De repente, a enorme tela de LED atrás dele piscou. A imagem do retrato sorridente de Declan desapareceu, substituída por um chiado áspero de estática que fez a multidão recuar. Então, áudio explodiu pelos alto-falantes. Está feito? A voz era inconfundível. Era Silas. Ainda não, senhor, veio a resposta gravada de Caleb. Mas o veneno está pronto. Uma onda de choque rasgou a assembleia. Silas congelou, seu rosto drenando de cor. Certifique-se de que ele beba. A gravação continuou, fria e impiedosa. Eu não quero um tiro bagunçado. Se você me falhar, você se junta a ele. Cortem o feed. Silas gritou, suor brotando em sua testa. Cortem agora. Mas a tela mudou. Não era mais estática, era uma planilha. Aurelius Global para Caleb Graves. Aurelius Global para Mercenários Obsidian. As datas batiam. Os valores eram impressionantes. Mentiras. Silas guinchou, sua compostura se estilhaçando. Isso é um deepfake, um ataque de hacking por nossos inimigos. É? A voz não veio dos alto-falantes. Ela veio da parte de trás da tenda. O mar de enlutados vestidos de preto se abriu. Parado na entrada, iluminado pela luz cinzenta da tarde, estava um fantasma. Declan Sterling. Ele estava sujo, manchado de sangue e furioso. Ele caminhou pelo corredor central, sua mancada mascarada por pura força de vontade. Seus olhos brilhavam um dourado aterrorizante, a aura alfa rolando dele em ondas tão intensas que lobos mais fracos caíram de joelhos. Olá, tio! Declan disse, sua voz carregando sem um microfone. Você! Silas gaguejou. Você está morto!
Você pagou por um relatório. Declan parou no pé do palco. Assim como você pagou pelo veneno. Assim como você pagou pelo meu melhor amigo. Silas olhou ao redor. A dúvida nos olhos de seu guarda era visível. A raiva na delegação russo estava aumentando. Ele estava perdendo a sala. Matem-no. Silas guinchou, apontando um dedo tremendo. Ele é um impostor. Matem-no agora. 3 dos guarda-costas pessoais de Silas se transformaram no ar, pelo estourando através das roupas. A multidão gritou. Declan não teve tempo de se transformar. Ele pegou o primeiro lobo pela garganta, jogando-o no chão com força que quebrava ossos. Ele se esquivou das garras do segundo lobo e enfiou um punho em suas costelas. Foi uma briga brutal e eficiente. Mas Silas não estava assistindo. Ele estava correndo em direção ao seu carro particular. Lá em cima, na janela da biblioteca, Sarah o viu. Ela agarrou o rádio de segurança que ela havia encontrado. Atenção a todas as unidades. Ela gritou no microfone, imitando a autoridade que ela havia ouvido de Declan. O alvo está fugindo pela saída norte. Parem-no! Os guardas do perímetro, confusos mas reagindo ao comando, bloquearam o portão norte. O carro de Silas guinchou até parar. Declan, tendo terminado os guarda-costas, correu em direção ao carro. Silas tropeçou para fora, brandindo uma adaga de prata. Eu construí esta família. Silas cuspiu, cortando em Declan. Você está arruinando-a com sua fraqueza. Declan pegou o pulso de Silas, ignorando o chiado de prata queimando sua pele. Trair é fraqueza, Silas. Declan rosnou. Ele torceu. Um estalo ecoou. Silas deixou cair a faca, uivando. Declan o empurrou para a lama. Eu te desafio. Silas sibilou, olhando para os alfas ao redor. Bem aqui. Você não tem posição. Dominic Russo deu um passo à frente, nojo em seu rosto. Você usou veneno. Você não é um alfa. Você é um criminoso. Os anciãos da matilha assentiram. Silas Sterling entonou. Você está destituído de posto e exilado. Silas desabou, derrotado. Declan estava sobre ele, respirando pesadamente. Ele olhou para a mansão enquanto a porta da frente se abria. Sarah saiu, mancando ligeiramente, seu rosto borrado de fuligem. Declan passou por seu tio e os outros alfas, direto para a garçonete Ômega. A multidão se abriu, seus olhos colados no par. Você está ferida, ele disse, tocando sua bochecha machucada. Estou bem, ela fez uma careta. Eu fritei o sistema AV, você me deve por isso. Declan riu, um som de alívio genuíno. Eu te devo tudo. Ele colocou seu braço em volta dela, dirigindo-se ao gramado silencioso. Esta mulher salvou minha vida 2 vezes. Ela está sob minha proteção. Qualquer insulto a ela é um ato de guerra. Ele olhou para ela. E ela está procurando um novo emprego, chefe de estratégia com um aumento significativo. Sarah sorriu. Inclui dental? Inclui tudo, Sarah. Sarah Miller nunca voltou a servir mesas. Ela se tornou a conselheira mais influente na matilha Sterling, provando que força nem sempre é sobre garras. Às vezes, é sobre a coragem de agir. Declan Sterling governou por décadas, invicto, porque ele tinha a única coisa que nenhum outro alfa tinha. Uma parceira que via tudo. Se este thriller o manteve na ponta de sua cadeira, por favor, clique no botão de curtir. Ajuda-nos a criar mais vídeos para você. O que você teria feito nos sapatos de Sarah? Diga-nos nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para que você nunca perca uma reviravolta. Obrigado por assistir.